a partir desse texto. 119, Salmo 119, 65 ao 72, diz exatamente o seguinte: Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. E eu quero focar principalmente nesse versículo 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. E minha oração nessa noite é que a gente realmente aprenda em meio à aflição. Vou começar introduzindo esse sermão, pensando com você a respeito do seguinte. Domingo eu tive não somente a oportunidade, mas a alegria e a honra de poder dirigir tanto o culto da manhã quanto da noite. E eu citei aqui esse versículo: No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quem é que quer ter aflições? Quem é que gosta de viver aflito? Se a gente fizer aqui uma rápida enquete e a gente perguntar quantos hoje estão se sentindo aflitos por alguma causa, certamente a maioria vai levantar a mão. Não vou fazer isso para que a gente não se assuste, porque de fato são muitas as aflições. E a gente tem vários textos que nos ajudam a ir passando por essas aflições. Esse é um deles. A gente pode também pensar que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas às vezes a gente olha para a própria aflição e diz: mas será que o Senhor vai me livrar dessa agora? Tá uma coisa tão difícil de passar, será que dessa vez Ele vai me livrar de novo? Tantos livramentos que Ele já me deu. E nesse texto, quando a gente olha para o versículo 71 e ele diz: foi bom eu ser castigado, foi bom eu passar pela aflição. Será que dá para falar isso no meio da aflição? Será que quando a gente passa pela aflição, a gente tem essa condição, essa capacidade de dizer está sendo bom, ou a gente só consegue ver isso lá na frente? Então a gente vai meditar um pouco a respeito dessas questões. E principalmente no Salmo 119 a gente não tem quem é o autor, mas o salmista aqui passa por aflições em uma questão específica. E se você nunca passou por essa questão, você vai experimentar hoje um pouco daquilo que ele passou. Eu espero que enquanto eu estiver aqui ministrando, você consiga vislumbrar um pouco dessa aflição que ele teve. Você também consiga experimentar um pouco do que ele sentiu depois. Ou seja, o aprendizado que ficou e a bênção através dessa aflição. Nesse primeiro versículo, 65, nós temos: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Aqui ele não está fazendo uma súplica ao Senhor. Aqui ele não está imprensando o Senhor na parede, dizendo assim: Senhor, trata com bondade o teu servo, porque o Senhor prometeu. Ele está reconhecendo que Deus trata com bondade os seus servos. Por quê? Porque Ele é fiel. É a primeira coisa que a gente vê nesse texto. O salmista, ele roga a Deus. Por isso que eu digo que não é uma súplica. Ele ainda
desesperado, a ponto de estar suplicando algo que Deus já o prometeu e já faz. Mas ele roga a Deus que continue como sempre foi, porque prometeu que seria bondoso para com ele. E ele reconhece que até aquele momento o Senhor tem sido bondoso. E quem ora pode ter a certeza de que será atendido, porque Deus não muda. Tanto aqui o salmista vê a bondade do Senhor, como vê a fidelidade do Senhor. Mas a gente ainda pode encontrar um terceiro atributo, que só pertence a ele, a imutabilidade. Por que Deus continua sendo bom, apesar de nós e dos nossos pecados? E por que Deus continua sendo fiel, mesmo quando nós não somos fiéis? A palavra diz, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, porque ele não pode mudar. Ele não pode mudar quem ele é, por nossa causa, por conta das coisas que nós deixamos de fazer. Em palavras bem populares, ele não nos dá o troco na mesma moeda. Imagina se ele fosse como nós somos em algumas situações. Ele não é fiel para comigo, eu não serei fiel para com ele. Como seria a nossa vida? Se nós não fôssemos bons para com os demais e para com Deus, e ele decidisse não ser bom para conosco, como seria a nossa vida? Ainda bem que ele não muda, e a sua fidelidade, também os salmistas falam, dura para sempre. Ela é de geração em geração. Então, se ele falou, ele fará. Se ele prometeu, ele cumprirá. Aos seus servos, ele os trata com bondade. É importante que a gente faça essa pequena ressalva. Aos seus servos. Deus é bom em todo o tempo. E a gente sabe disso muito antes do autor escrever o roteiro de Deus não está morto. A gente sabe que Deus é bom o tempo todo. E que o tempo todo Deus é bom. Porque do momento que você nasceu até o dia de hoje, você tem experimentado essa bondade. E mesmo que você não fosse um servo redimido do Senhor, aqueles que fazem parte da sua família, os mais antigos, certamente contariam as bondades do Senhor. Certamente contariam os seus feitos. E você reconheceria que aquelas questões, aquelas situações só poderiam ser fruto de um Deus que é bom. Mas o tratar com bondade, o fazer com que todas as coisas contribuam para o bem, isso está destinado àqueles que o amam, àqueles que o servem, àqueles que se dobram diante dele. E é muito bom a gente perceber que essa bondade de Deus para conosco não é simplesmente o fruto de uma graça comum. A gente não desfruta somente dela, a gente também tem ela, mas tem uma graça que é especial. Se a graça comum já é suficiente para muita gente dizer que Deus é bom, inicial de uma graça especial, de uma graça que nos salva de uma vez por todas de uma segunda morte. Isso é muito mais motivo para que a gente diga que de fato Deus é bom e Ele trata com bondade o seu servo conforme a sua promessa. E o versículo 66 ele diz: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Ainda com essa perspectiva de que Deus não muda e que tem a bondade como uma das suas características, o salmista vai pedir a Deus que o ensine o bom senso e o conhecimento, pois confia nos seus mandamentos. Por que a gente faz determinadas coisas que nossos pais nos orientam a fazer, mesmo não gostando daquela orientação? Porque a gente confia. E quando a criança é muito pequenininha e imagine só uma criança aqui no alto dessa plataforma. E o pai diz assim, pode pular que eu lhe seguro. Por que a criança se joga nos braços do pai? Confia. Por que a gente se entrega às orientações dos nossos pais terrenos?
mesmo que a gente às vezes ainda fique um pouco pensativo e relutante, que a gente confia. Por que que a gente pede ao Senhor que ensine o bom senso, o conhecimento, e a gente se lança nos braços dele para que a gente viva bem? A gente confia. Se não fosse confiança, a gente não estaria servindo a Deus. No domingo à noite, li um texto do Salmo 136 que diz assim: rendam graças ao Deus dos deuses. Existem muitos por aí, mas qual é o único que a gente confia? É o Deus a quem a gente serve. Se a gente não confiasse, de fato a gente não serviria. É por sabermos que os mandamentos do Senhor não são enganosos e que não vão trazer dano às nossas vidas, que nós devemos conhecê-los e obedecê-los. A gente olha para essa palavra e vê uma quantidade infinita de orientações, de mandamentos do Senhor. E a gente vai observando cada um deles e vai sabendo que essa palavra é verdade, que eles não são enganosos, que de forma alguma coisa foi colocada nessa escritura para nos desencaminhar. Pelo contrário, por saber que essa palavra não vai trazer dano à nossa vida, é que a gente lê, medita, memoriza, guarda no coração, e a gente não somente passa a conhecer os mandamentos, mas a gente passa a obedecer os mandamentos do Senhor. Que a gente sabe que isso não somente é bom, mas é justo. E é isso que vai fazer com que a nossa vida siga retamente. Saber que os mandamentos do Senhor são retos e justos, que nós devemos seguir o caminho, o nosso caminho, tendo eles como bússola. Spurgeon, falando sobre esse versículo, vai fazer a seguinte colocação: existe o valor de um bom juízo para um conhecimento são. Qual o valor de um bom juízo para um conhecimento são? Quando você tem bom senso, quando você conhece a respeito das coisas. Quem tem bom senso discrimina cuidadosamente entre a verdade e o erro. A gente tem passado por um momento complicadíssimo e parece que esse momento não passa. Quem é crente há mais de 15 anos já escutou coisas absurdas, coisas que você diz, isso nunca teve na Bíblia, mas as pessoas continuam falando sobre isso. E cada dia que passa, uma invenção nova surge. Até nessa época de pandemia, a gente teve a oportunidade de ver uma nova modalidade até de batismo. Eu conhecia batismo por aspersão, por imersão e por efusão. Mas por invenção foi a primeira vez. Porque não tem condição de você ter um batismo online. Não tem condição de você ter algo que precisa ser presencial. Algo que é uma pública confissão de fé. Algo que é você mostrando publicamente, declarando publicamente a transformação que internamente Deus fez na sua vida. E a gente precisa discriminar cuidadosamente entre o que é verdadeiro e o que é errado. Porque tem muita coisa com rótulo divino, mas o interior não tem nada de divino. Tem muita coisa que aparentemente está levando o povo a refletir sobre Deus, mas no final das contas está afastando cada vez mais. Não precisa nem citar as questões de objetos ungidos, mas imagine que certas coisas são ditas como vindas dos céus, como vindas de Deus, como vindas do trono da graça, quando de lá nunca saíram. E a gente, para se manter firme nessa escritura e para não errar contra Deus, a gente precisa ter bom senso, ensinado por Ele, para discernir entre o certo e o errado. Para que ter bom senso? Qual a vantagem, qual o valor de um bom juízo? É manter cada verdade firmemente, mas dar maior cuidado às mais importantes. Tem muita coisa que é verdade, mas que para a gente não vai fazer tanta diferença assim quanto outras. Tem questões que, por mais que sejam verdadeiras, a gente não pode se
aferrar muito a elas. A gente não pode discutir elas como se fossem as mais importantes, porque tem coisas que são prioritárias. Às vezes a gente que vive num meio mais teológico, mais de seminário, mais de discussões pastorais, acaba entrando em discussões que não passam, não param, e sempre as controvérsias vão se acumulando. Nas cadeiras do seminário eu já tive a oportunidade de debater com professores e com alunos coisas que até hoje a gente não sabe exatamente qual é o ponto final. E que a gente não deve ter essa preocupação de chegar a um ponto final, porque há 2000 anos ninguém chegou. Então não vai ser a gente que vai conseguir. Talvez a gente nunca chegue, porque apesar de serem verdades importantes, mas existem coisas muito mais prioritárias. Eu não preciso discutir se o certo é o batismo por aspersão ou por imersão, porque o importante é crer. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, por mais importante que seja o momento do batismo, e ele é, mas eu não posso fazer disso a coisa mais importante da vida de alguém que acabou de se entregar ao Senhor. E que num momento como esse diz assim: pastor, e agora? Acabei de ser convertido. E se eu contrair Covid-19 e morrer sem ser batizado, o que acontece com minha alma? A verdade mais importante é: Deus te salvou. Você foi transformado. Você confessou a Ele como Salvador. Mesmo sem o batismo, você estará eternamente com Ele. Em outras situações, a gente pode até tratar com mais força essa outra questão. Mas a gente precisa manter cada verdade firme, mas olhando primeiramente para as mais importantes. E é esse bom senso que vai nos dizer o momento certo e as palavras certas para usar. Quem tem bom senso prefere evitar o curioso e especulativo e realmente ama o simples e útil. A gente às vezes se pega com tantas questões e às vezes se vê tão pragmático na nossa fé. A gente se vê: será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? Será que isso é melhor? Será que fazendo dessa maneira vai ser mais interessante? E pouco a pouco a gente vai perdendo a noção de que: será que isso glorifica a Deus? Será que isso vai me manter firme no caminho que eu estou trilhando? Será que isso realmente é justo e bom? A gente tem que evitar o que é especulativo, ficar pensando naquilo que poderia ser, porque talvez nunca seja. Mas amar o que é simples e o que é útil. A gente se vê hoje muito circundado por questões tecnológicas. E a gente não vai mais fugir delas. Isso é bem verdade. Enquanto a gente fugia, elas nos perseguiam e agora chegaram para ficar de vez. Mas eu peço que a gente reflita nesse momento. O que é mais importante? O que é mais útil? É que a gente tenha o melhor equipamento de som dentro de uma igreja, para que ele não tenha o mínimo ruído e que ele seja capaz de atingir 2.000 pessoas num local. Mas essas 2.000 pessoas vão sair totalmente vazias porque o que foi pregado não foi a palavra de Deus. Ou termos apenas numa pequena congregação uma caixa amplificada, mas que vai transmitir uma pregação fiel das Escrituras, e que se ali dentro tiverem 20 ou 30, sairão totalmente edificados por Deus. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente não deve se esforçar para trazer o melhor para a igreja e para Deus. Estou querendo dizer que o bom senso nos leva a procurar o que é útil e o que é simples e o que glorifica a Deus. E evitar um pouco mais aquilo que é especulativo. Será? E se?
a gente tem a certeza de que quando Deus fala, o seu povo é edificado. Não importam as circunstâncias e as condições. Quem tem bom senso, sabendo que as verdades só são mantidas corretamente quando aplicadas, converte tudo em prática. Então, pelo bom senso que Deus me dá, eu percebo o seguinte: a verdade ela só vai ser mantida quando ela é praticada. Eu sei muitos conceitos, mas se eu não os praticar, aquilo não se torna verdade na minha vida. Por exemplo, eu sei que se eu tiver diabetes, eu não posso comer açúcar em demasia. Mas se eu continuar comendo açúcar, aquilo não vai ser verdade na minha vida. Aquela restrição nunca vai ser verdadeira. E aquela orientação que eu recebi de tantas pessoas e que eu sei que é verdade, para mim não tem valor, porque eu não coloquei em prática. A gente sabe muita coisa nessa palavra, a gente sabe que na vida a gente vai passar por inúmeras aflições, mas se a gente não tiver bom ânimo de verdade, se a gente não tiver motivação para continuar apesar das aflições de verdade, a gente não vai perceber que o motivo pelo qual nós podemos ter bom ânimo é porque Deus venceu o mundo. Então, eu costumo dizer que para você mudar comportamento, você primeiro precisa mudar mentalidades. Então você precisa primeiro aprender o bom senso, aprender o conhecimento, aprender o conceito correto, para que depois você transforme em prática. Se uma coisa não vier junto com a outra, nada aconteceu. E quem tem bom senso, quem aprende esse conhecimento de Deus, sabendo também que comida boa pode, sob algumas circunstâncias, se tornar venenosa, é cuidadoso na seleção e no uso de verdades. Tem coisa que é verdade, tem coisa que às vezes não fará mal se for dita, mas tem coisas que, apesar de serem verdades, dependendo do momento em que elas são ditas, elas são mais danosas, nocivas do que benéficas. Uma questão bem simples do nosso dia a dia, que pode ter acontecido com qualquer um de nós. Imagine que numa família de 5 pessoas, tem uma que está desempregada há 5 anos e que anteriormente ela fazia parte da composição da renda familiar. Certamente essa pessoa está bem entristecida e ela luta dia e noite para conseguir um novo emprego, mas não consegue pelos motivos mais óbvios possíveis que nós temos passado. E alguém em uma determinada discussão sobre uma decisão que vai ser tomada para o uso do dinheiro familiar, escuta a opinião daquela pessoa e diz: você não pode opinar, você não contribui com nada dentro dessa casa. Se a pessoa está desempregada, é obviamente que ela não está recebendo dinheiro. Se ela não está recebendo dinheiro, ela não está podendo contribuir com nada dentro daquela casa. Mas essa verdade não deveria ser dita naquele momento e daquela forma. Porque ela foi muito mais venenosa, muito mais nociva do que benéfica. Ao invés de motivar mais aquela pessoa, você acabou de diminuí-la e colocá-la do chão para baixo. Então, você sabe que a comida boa pode, em determinadas circunstâncias, ser venenosa. Então, você é cuidadoso na seleção e no uso de verdades. Versículo 67, ele diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. O salmista nem sempre andou no caminho do Senhor. Nem sempre foi alguém que obedeceu a palavra de Deus. Ele só começou a andar juntamente com Deus quando ele foi castigado. Antes disso, ele andava desviado. Ao que parece, Deus está usando a aflição e o sofrimento na vida do salmista para trazê-lo de volta para ele. Ou para trazê-lo de uma vez para ele. Antes de ser castigado pelas mãos de Deus, de receber dele correções necessárias, para que nós valorizemos e façamos o melhor com as bênçãos que ele nos dá, nós andávamos errados. Antes de sermos atraídos pela pregação do Evangelho,
muitos de nós nem dávamos bola para aquilo que era dito a respeito de Deus. Quantos e quantos testemunhos a gente já escutou de alguém dizendo: eu não passava nem na calçada da igreja dos crentes. Eu tinha pavor de escutar alguém cantando qualquer música de crente. Antes de ser castigado, ele andava desviado. Até o momento em que ele sentiu a mão do Senhor pesar sobre ele, e agora ele obedece a palavra. Há muitos que andam errantes, tropeçando aqui e ali, e mesmo frequentando igrejas, mesmo assistindo cultos, mesmo ouvindo louvores. Há muitos que ainda continuam tropeçando em algumas pedrinhas que existem aí no mundo. E a aflição, por vezes, é o que precisamos para acordar para a vida e perceber que, se nós não tivermos uma vida comprometida com Deus e fiel aos seus mandamentos, nós vamos desperdiçar os bons momentos que estão reservados para nós. Porque a gente, quando está afastado da palavra de Deus, o que é que passa na nossa mente? Não precisa ser um momento tão aflito como esse que a gente está passando. A pessoa que não tem Deus no seu coração, que não observa a sua palavra, ela vai pensar em tudo, menos no que é eterno. Ela vai pensar em tudo, menos naquilo que é duradouro, menos naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável, como diz o texto de Filipenses. A gente escuta pessoas, e eu tenho tido essa oportunidade de escutar muitas pessoas dizendo: se eu parar meia hora dentro de casa, eu vou ficar pensando besteira. Às vezes, talvez a gente também faça a mesma coisa. Talvez, se você sentar na sua sala e começar a olhar para o nada, os pensamentos ruins vão começar a chegar. E você vai começar a pensar no que pode acontecer amanhã, nas aflições que você pode ter, nas preocupações que você tem, nas dificuldades que você tem. E sabe para que caminho você vai? Nenhum. Tem muitos que começam o dia pensando nas preocupações daquele dia e vão dormir pensando nas aflições do dia seguinte. O sono não vem, o descanso não vem, vem outras coisas. Vem a aflição, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o desânimo, vem a falta de vontade de fazer qualquer coisa. Quanto mais de parar e meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa cabeça está muito lotada de coisas que são daqui e a gente não está tendo espaço para as coisas que são de lá. Quando nós não estamos realmente no caminho que Deus propôs para nós, tudo que a gente pensa é fútil. É por isso que Spurgeon falava: quem tem bom senso procura saber o que é útil, porque quem não tem perde tempo com coisas fúteis, perde tempo com coisas que são totalmente dissociadas da lei de Deus e que nem de longe vão ser benéficas para a preservação da nossa fé. O que a gente precisa para preservar a nossa fé? Além da graça de Deus, além da misericórdia de Deus. Será que a gente vai ter condição de preservar a nossa fé passando uma semana sem tocar na Bíblia? Será que a gente vai ter condição de preservar a nossa fé passando 2 semanas sem orar? Será que a gente vai ter condição de preservar a nossa fé passando 3 meses sem escutar um sermão? Não é assim. E às vezes a gente precisa ser castigado para poder voltar. A gente não quis aprender do modo mais simples e acabou aprendendo do modo mais duro. Se não fôssemos castigados e tivéssemos os olhos abertos às responsabilidades que nós temos enquanto servos do Senhor, nós viveríamos como se nada estivesse acontecendo de extraordinário. Ah, tudo bem, está acontecendo aí a pandemia, mas tem nada não. Isso passa, né? Tudo passa na vida. Tudo passa na vida. E essa vida vai passando, e se a gente não tiver compromisso com o Senhor,
se a gente não observar as responsabilidades que tem enquanto servo do Senhor, será que lá na frente a gente vai ter alegria na vida que Ele nos deu? Será que a gente vai se sentir confortável com aquilo que a gente produziu? A gente não somente viveria como se nada tivesse acontecendo, mas a gente também não faria os ajustes nos nossos dias e não vislumbraria a graça que é derramada sobre nós todos os dias. Versículo 68, ele diz: Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Mais uma vez o salmista vai reconhecer que Deus é bom e por isso ele faz o que é bom. A natureza e a obra de Deus são manifestas na natureza, na providência, na graça e na glória de Deus. E eu achei essa afirmação fantástica. As obras de Deus são moralmente boas. Você não tem dúvida se é bom ou se é ruim. Elas são moralmente boas. Elas são beneficamente boas. Elas são perfeitamente boas. Imensuravelmente boas. A gente não sabe nem dizer o quanto é bom. Elas são imutavelmente boas. Hoje ele é bom, amanhã ele é bom, em qualquer momento da história ele vai ser bom. Elas são experimentalmente boas. Na minha vida elas são boas. E as obras do Senhor na sua vida também são boas. Nós experimentamos isso. E elas são satisfatoriamente boas. Deus em nós é tão perfeito que nós não precisamos de qualquer outra coisa quando experimentamos a bondade dele. Querendo desfrutar ainda mais dessa bondade tão grande, o salmista vai pedir que Deus ensine a ele os seus decretos. Tu és bom e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Se a bondade reside toda em Deus, nós só podemos ser bons e só podemos receber o que é bom se nós estivermos guardados nele, escondidos nele, confiando nele e aprendendo nele, mesmo na aflição. Inclusive na aflição. E aí vem o versículo 69. Um ponto em que o salmista vai falar a respeito da sua aflição. Depois de falar a respeito da bondade, da fidelidade, da imutabilidade de Deus e pedir que ele ensine os seus decretos, ensine o bom senso e o conhecimento, ele agora vai falar sobre aquilo que ele passou. E ele diz no versículo 69: Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. Quando atacado por calúnias, a posição do salmista e do crente que confia na bondade do Senhor e na sua misericórdia é a obediência aos seus preceitos. Não adianta, de forma alguma, querer se vingar dos caluniadores. É muito mais danoso desejar o mal aos caluniadores. É muito mais penoso começar a queda de braço com os caluniadores, tentando mostrar aquilo que é verdade na força. Se é calúnia, é mentira. E se você sabe que é mentira, quando atacado por mentiras, continue obedecendo ao Senhor. É muito melhor obedecer a Ele, estar em paz com Ele, do que perder a sua paz por conta de mentiras lançadas. E é isso que o salmista faz. Enquanto outros falam mentiras a seu respeito, querendo lhe desacreditar, por qualquer motivo que seja, continue obedecendo a Deus. Deus sabe quem você é, sabe tudo a seu respeito, e Ele fará com que as pessoas vejam quem de fato você é. Enquanto todos os outros, os arrogantes que Ele fala, continuam lançando essas calúnias, você está obedecendo ao Senhor e todos percebem que você segue o caminho de obediência ao Senhor. Por mais que isso não seja a prioridade,
Isso é uma consequência. Mas vai chegar uma hora em que as pessoas vão começar a perceber que o que eles falam é de fato calúnia. E o que você vive é a verdade. Porque você não está vivendo para tentar desenrolar aquela trança das calúnias. Você está vivendo para obedecer ao Senhor e glorificá-lo. Você não vai se desgastar, você não vai perder as suas energias buscando contender contra eles. Devolver a força que eles empregam contra você neles. Mas você vai gastar toda a sua vida obedecendo a Deus. A melhor resposta à calúnia dos arrogantes é a obediência irrestrita a Deus, que vai desencorajar os outros a acreditarem nas calúnias que dirigiram contra você. E o versículo 70 ele diz: o coração deles é insensível. Por isso que eles são caluniadores. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Com isso aqui o salmista não quer dizer que é melhor do que ninguém. Ele está dizendo o seguinte: eu prefiro isso, aquilo. Eu prefiro obedecer ao Senhor, eu prefiro ter prazer na lei do Senhor, do que estar dando ouvido à calúnia, do que estar me associando e tendo problemas com pessoas que têm um coração insensível. Até porque já tive esse coração insensível quando eu não pertencia ao Senhor. Então, talvez eu saiba muito bem o que eles estão passando. Talvez o caluniador um dia fui eu. Eu sei que pessoas sofreram com aquilo que eu disse. Agora, chegou a minha vez de experimentar isso, mas de uma forma totalmente diferente, porque o Senhor atendeu o meu pedido, ensinou o bom senso, me ensinou o conhecimento dele, e hoje eu posso dizer: pode me caluniar à vontade, eu vou continuar obedecendo ao Senhor. Pode falar o que quiser de mim, o Senhor sabe quem eu sou, isso me basta. Então o coração dos que caluniam é insensível. Aqui essa expressão é muito interessante, ela é literalmente gordo como graxa. E existe uma expressão que é insensível como de sebo. Ou seja, quando você tem um coração que é gordo como graxa, ou literalmente como de sebo, é um coração que não tem espaço para que qualquer outra coisa entre, porque ele está encharcado de outra. Então é um coração, o coração deles é um coração que não tem espaço para o que é verdadeiro e para o que é divino, porque está encharcado com pecado. Eu não posso seguir um coração que é encharcado com pecado. E o nosso coração é enganoso. E antes de vivermos para Deus, o nosso coração estava encharcado com esse mesmo pecado. Só que a partir do momento que a gente aprende o bom senso e o conhecimento, o nosso coração é limpo. Essa graxa, esse sebo sai. Entra aquilo que é perfeito, que é eterno, que é íntegro, que é reto. É assim que nós devemos viver. Viver com um coração que não mais tem espaço para outras coisas, mas tem espaço apenas para as coisas de Deus. Qual o sintoma de um coração que é insensível? O coração desses homens é um coração soberbo, é um coração que não tem nenhum prazer em Deus, nem na sua lei, que tem aversão do povo dele e que tem disposição para mentir. Certamente ao passo que a gente vai falando a respeito dessa aflição que o salmista vinha passando, você deve lembrar: no meu trabalho tem uma pessoa que fala mal de mim, que acha ruim quando eu faço uma oração nas reuniões, que acha ruim quando eu falo de Deus, que me acha inconveniente quando eu prego, que fala muitas e muitas coisas, que quer me desacreditar na frente dos meus patrões porque acha que eu estou ali não para trabalhar, mas para fazer proselitismo, para ficar pregando para os outros, para ficar convencendo os outros que Deus é bom e que Ele deve ir para a minha igreja. É justamente isso. A gente tenta fazer a política da boa vizinhança, mas o ímpio, o de coração insensível, o caluniador, ele tem aversão do povo de Deus. Por quê? Porque a gente não tem disposição de fazer as mesmas coisas que ele, de frequentar os mesmos lugares que eles, de rir com as piadas deles. E eles têm disposição para mentir. Você não está comigo, você é contra mim. E se você é tão bom que as pessoas não conseguem ver nada de ruim em você, eu vou inventar essas coisas.
para que elas comecem a ver. A única cura para esse povo é o Salmo 101, versículo 5. Eu farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Salmo 119, versículo 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. E aqui já indo para o fechamento. As calúnias dos arrogantes trouxeram sofrimento ao salmista. Com certeza. É um dos sentimentos mais dolorosos. Às vezes você fica de mãos atadas, você não tem o que fazer, você não sabe nem por onde começar a sua defesa, porque a calúnia veio tão perfeitamente elaborada que você diz, sim, e agora, por onde é que eu começo? Será que as pessoas vão voltar a acreditar em mim? A coisa está tão bem feita que é difícil que alguém chegue para você e diga, não, eu não estou acreditando no que eles estão dizendo. E às vezes são muitos. E quanto mais numerosos, mais aflito você fica. Mas ele diz, foi-me bom ter eu passado a aflição. Com tudo isso, com todo esse sofrimento, sim. Fazendo um retrospecto, o salmista vai agradecer ao Senhor pelo seu sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento o levou a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Pensa nos últimos anos de vida cristã. Alguns sofrimentos você passou, certamente. Nesse período de sofrimento, o que você, como cristão, fez? Se desesperou? Deixou de vir para a igreja? Deixou de orar? Deixou de ler a Bíblia? Deixou de confiar em Deus? Não. Se você está aqui hoje, é porque durante todo esse período de sofrimento pelo qual você passou, isso fez você orar mais, ler mais a palavra, buscar mais a Deus, ser mais constante na obra do Senhor, entendendo que o mesmo Deus que permitiu que aquilo sobreviesse à sua vida era o mesmo que o livraria de todas aquelas questões. E que não ia deixar um peso tamanho sobre os seus ombros que você não pudesse carregar. Que quando chegasse um ponto tal, ele sim mandaria o escape. Para que você pudesse continuar servindo a ele sem murmurar, sem desanimar e sem abandonar a fé. Então a aflição é uma instrutora, é uma professora para a gente. Mas ela nunca é bem recebida. O que ele disse? Foi bom eu ter sido castigado. Então a gente pensa logo que está sendo castigado pela aflição. A gente não pensa em outra coisa. Eu estou sendo afligido. Que coisa boa. Não, ninguém pensa assim. Eu estou sendo afligido. Eu estou me sentindo punido. Eu estou me sentindo castigado. E muitas vezes a gente pensa o seguinte: Senhor, por que eu estou sendo castigado? E às vezes a gente ainda vai mais além. Senhor, por que eu? A pergunta é, por que não você? Por que não eu? Todos passam por aflições. Muitas vezes a gente aguenta a aflição com impaciência. Senhor, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais não. E às vezes essa aflição tem 2 dias, mas você já não aguenta mais. Às vezes essa aflição tem 2 anos, você diz, Senhor, não aguento mais. Mas chega um momento que a gente começa a escutar a voz de Deus e ainda não. Segura mais um pouco. Eu ainda tenho mais coisas para ensinar você. Segura mais um pouquinho. E aí vão passando-se os anos e você diz, não aguento. Eu já entendi isso. Eu já entendi isso. E o que é que falta mais? Falta você aprender mais isso. Em tudo ele tem um propósito. Se essa aflição não passou, é porque o propósito dele ainda não chegou à concretização. Mas mesmo que a gente não receba bem a aflição, mesmo que a gente aguente com impaciência, mas no final das contas, a gente vai sempre lembrar com gratidão. Porque se ela nos leva a ter uma intimidade maior com o Senhor, no final a gente vai dizer, foi bom eu ter passado por tudo aquilo. Porque no final eu estou mais perto de Deus. Foi bom eu ter passado por aquilo, porque agora eu aprendi a entender os propósitos de Deus.
Foi bom eu ter passado por aquilo, porque agora eu tenho experiência para contar para os outros, ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma aflição que eu. E essa aflição ela vai ser eficiente para um aprendiz que é obstinado. Ele diz: foi bom eu passar pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. A aflição não foi inútil para ele, não. Ele aprendeu os decretos do Senhor. Então, ela é indispensável para a educação de todos. Todos nós precisamos do sofrimento, da aflição, porque ela é totalmente didática. Ela vai nos ensinar os decretos do Senhor. O sofrimento é a vara de disciplina amorosa de Deus para abençoar os seus filhos e conduzi-los a uma vida de obediência cada vez maior à sua palavra. Provérbios 3, 11 e 12 diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Senhor, parece que o Senhor não me ama mais. É tanta aflição, é tanto sofrimento. Pelo contrário, Ele lhe ama. A aflição para o salmista fez com que ele voltasse para Deus. E ele disse: quando eu estava sem o castigo de Deus, sem a repreensão do Senhor, eu andava desviado. Então foi necessário ser afligido para que ele voltasse para Deus. Não podemos rejeitar a disciplina do Senhor e nem nos enfadar da sua repreensão. Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque Ele se importa conosco. Ele faz isso porque quer ver cada um de nós acertando na vida, seguindo o caminho que Ele de fato propôs e não nos desviando por qualquer motivo. Versículo 72 e final. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Para o servo de Deus, aprender os decretos de Deus tem maior vantagem do que qualquer riqueza que possa vir a ter. Eu imagino uma criança que teve tudo na vida. E uma criança que pede ao pai um brinquedo e o pai diz: eu tenho dinheiro, mas não é para isso. Quantas vezes eu escutei isso? Mas eu quero esse carrinho. Você não tem dinheiro? Tenho, mas não é para o carrinho, é para comida. Mas você tem dinheiro, você deveria gastar comigo. Mas não é esse o objetivo desse dinheiro. O objetivo desse dinheiro é nosso sustento. Em outro momento, vai poder ter. E parece que aquela espera aflige aquela criança que quer ter as coisas na sua mão. A gente, enquanto crentes, às vezes quer ter as coisas na mão. E pede: Senhor, me dá isso hoje. Senhor, me dá isso agora. Senhor, me dá isso imediatamente. E a gente esquece que a aflição, a espera, o passar por diversas provações e sofrimentos é necessário para que a gente lá na frente dê valor àquilo que a gente recebeu. Uma criança que toda vez que vai no supermercado e pede alguma coisa ao pai, o pai dá, toda hora aquilo que ele quer, certamente nunca vai dar valor àquilo que recebeu. É aquele que chega em casa, quebra, no outro dia, quero mais. Chega em casa, quebra, no outro dia, quero mais. Aí você pega aquela criança pobrezinha. Uma vez no ano o pai chega lá com aquele carrinho de madeira que comprou lá na Feira Central. Aí aquela criança vai guardar aquele carrinho por anos. Ela valoriza aquele presente tão precioso que ela uma vez recebeu. Tem gente por aí que nem sabe o que é aflição, pelo menos financeiro. E que todos os dias acha que está tendo bênçãos, porque está comprando coisas, mesmo quando todo mundo está quebrado. Mas só que a gente tem um presente que vale muito mais do que qualquer outra coisa. E a gente recebeu uma vez só. Esse presente se chama vida eterna. Ele, para nós, é muito mais importante do que qualquer outra riqueza. Ele, para nós, tem uma estima tão grande que a gente vai preservar isso durante toda a nossa vida. A gente quer sim e pede a Deus misericórdia para perseverar até o fim.
para que a gente não seja tragado pelo gigante da apostasia, para que a gente não dê ouvidos ao que é errado, mas para que a gente continue caminhando certo com Ele. Então, numa avaliação, o que esse salmista nos mostra? Que aquele que é servo de Deus, ele tem uma alta estima à lei de Deus. E ele diz que aprendeu os decretos do Senhor, e esses decretos valem mais do que milhares de peças de prata e de ouro. Mas ele lembra também que quando ele foi formado na aflição. Foi bom eu ter passado pela aflição, porque aí eu aprendi. Eu aprendi o que é realmente importante para a minha vida. E a satisfação dele não vai estar no que é material. A satisfação dele vai estar na piedade, em servir a Deus com contentamento. A palavra é melhor do que o ouro, do que a prata, porque ela oferece aquilo que o ouro e a prata não podem comprar. O que ela oferece? O conhecimento da fidelidade de Deus. Você sabe que Deus é fiel. E você não sabe disso porque um dia você estava andando dentro de um carro e passou um caminhão na sua frente e tinha lá no para-choque, Deus é fiel. Você sabe disso porque nos momentos que você mais precisou, talvez a única pessoa que estava com você foi Deus. Então Ele foi fiel para com você. A palavra nos oferece o conhecimento da bondade de Deus. Os arrogantes lançam calúnias, mas Deus traz para o nosso coração toda a sua bondade, para que a gente esqueça tudo. Não importa o que digam, eu quero experimentar a bondade de Deus e os livramentos que Ele vai nos dar, porque nós o tememos. Sem o que a palavra de Deus oferece, ouro e prata podem ser uma maldição. Hoje eu li a respeito de uma discussão a respeito de dinheiro. Muita gente falando, porque o dinheiro é um problema, porque o dinheiro não presta. Enquanto tiver dinheiro na história da humanidade, o homem não é livre. Bom, é o pensamento de alguns. A questão é que se a gente amar o dinheiro, o problema está aí. Mas em qualquer sociedade, seja ela capitalista ou não, o dinheiro é necessário para o sustento da pessoa. Só que eu não amo. Minha vida não é baseada nele. Eu não tenho satisfação nele. Porque eu entendo que a fonte da minha satisfação é o Senhor e a sua palavra. Imagine uma pessoa cheia de ouro e de prata, mas não tem a iluminação da palavra de Deus, sabedoria para administrar. É uma maldição. É uma maldição na vida dela e dos seus. Sem ouro e prata, a palavra pode produzir um tesouro que é mais livre e plenamente do que com eles, porque o foco vai estar em Deus e não nas riquezas. A palavra e o que ela oferece vão alegrar o coração quando o ouro e a prata forem inúteis para os seus adoradores desapontados. Tem gente que exatamente agora está obcecado por quanto deu a bolsa de valores, se o dólar subiu ou desceu, se o euro subiu ou desceu, se o preço da gasolina na bomba vai ser maior, se o gás de cozinha subiu 5% de novo. E parece que a sua vida depende disso. E ela começa a buscar mais e mais e mais e mais para suprir essas lacunas que vão surgindo porque a crise é mundial. Só que vai chegar um momento que ela vai perceber que ela está correndo atrás do vento. E que adorar o dinheiro é inútil. Ela vai se desapontar. Porque quanto mais se tem, mais se quer, mas não preenche. E é por isso que ele fala que a palavra é melhor do que qualquer peça de ouro ou de prata. Porque a palavra alegra o coração quando o ouro e a prata não nos alegram, quando eles se tornam inúteis. Então, meus irmãos, que nós, mesmo que sejamos alvos de investidas, de arrogantes caluniadores, do maligno, no meio da aflição há sempre um espaço para aprendizado. E esse aprendizado vai ser duradouro, vai ser útil para que a gente enfrente essas situações.
A aflição é utilizada por Deus como uma instrutora nas nossas vidas. E o meu desejo é que nós saiamos de momentos conflituosos, em que nós somos afligidos, primeiramente mais fortes, em segundo lugar, mais crentes, em terceiro lugar, mais conhecedores de Deus, de sua bondade e da sua fidelidade. Se a gente compreender que a aflição pode ser dura a princípio, mas nos mostra tudo isso, não somente a palavra de fato teve o seu efeito, mas eu também fico feliz porque a gente conseguiu compreender. Isso vai fazer com que a gente encare as situações de aflição com outro olhar. E é isso que a gente precisa ter. A aflição vai vir, o sofrimento vai vir, é inevitável. Mas a gente pode evitar sucumbir a essas aflições. Confiando no Senhor, na sua bondade e na sua fidelidade. E que Ele nos abençoe, que Ele seja a nossa proteção nos momentos de aflição e que Ele nos ensine muita coisa no meio de toda essa aflição.